Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você acompanha com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A FAB encontrou a caixa preta do avião que caiu ontem e resultou na morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. O velório do ministro está marcado para amanhã e ocorrerá em Porto Alegre. Aqui em Brasília, a Procuradoria-Geral da República anunciou a prorrogação dos trabalhos da Força Tarefa, que ajuda na investigação da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso você acompanha com a gente a partir de agora aqui na Rádio Nacional e na TV Brasil. A gente já começa falando sobre essa dúvida, que permanece sobre a relatoria do caso da Lava Jato aqui no Supremo Tribunal Federal. A gente está hoje aqui no Supremo Tribunal Federal e ao meu lado está o repórter Paulo Leite, que tem informações para a gente. Eu lembro que a Procuradoria-Geral da República deu prorrogação, publicou no Diário Oficial da União uma prorrogação dos trabalhos da Força Tarefa da Lava Jato. Agora fica ainda a dúvida, Paulo, em relação a quem será o novo relator deste, que é o maior caso de investigação de corrupção envolvendo aí pessoas com foro privilegiado. Essa resposta ainda não há. Boa noite. Ainda não, Rosiane. Boa noite. Prazer de novo participar aqui do Corredores. Bom, existem duas grandes preocupações, Uma delas é com o novo ministro, isso cabe ao presidente Temer. A segunda grande preocupação é com a relatoria da Lava Jato aqui no Supremo Tribunal Federal, que estava nas mãos do ministro Teori. Agora a grande dúvida é saber para onde vai essa relatoria. Em tese, iria para o novo ministro, mas pode ser também para um dos ministros que já atua aqui no tribunal. E existem mais dúvidas. Pode ser por sorteio, o regimento indica que será por sorteio, mas pode haver também um entendimento aqui dos ministros do próprio Supremo e cair no colo de alguns deles. Existe uma posse, por exemplo, no ministro Celso de Mello, que é o decano aqui do tribunal. Ele entrou no Supremo em 1989, está há quase 30 anos e tem a confiança, portanto, de todos os outros ministros. Agora, tecnicamente não há nada definido. É uma tese que circula aqui dentro e também fora aqui do tribunal. A OAB, por exemplo, se manifestou há pouco por nota pedindo a redistribuição desse caso entre os próprios ministros aqui do Supremo. Agora é bom lembrar, que a ministra Carmen Lúcia se posicionou dizendo que não é hora disso, está vivendo o luto da morte do ministro. E a ministra deixa muito claro também que ela vai o mais imediatamente possível resolver, mas passado esse momento de luto, que ela diz é um luto nacional por causa de toda essa comoção que se formou no Brasil, que se tomou no Brasil diante desta tragédia. Paulo, em relação ao OAB, teve essa manifestação, agora hoje teve uma ex-presidente do Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília, a ministra Ellen Grace, que também falou justamente sobre essa expectativa, e falou inclusive de como era a proximidade dela com Teori Zavascki. Isso, eles trabalharam juntos, os dois no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem sede em Porto Alegre. O Teori ficou lá por quase 15 anos. A ministra Ellen Grace também foi desembargadora lá. Os dois eram muito amigos e ficou, essa situação que é, claro, terrível. A ministra, logo depois do encontro com o presidente Temer, falou com a imprensa. Veja aí o que ela disse. Aquele magistrado que é um modelo para toda a magistratura brasileira, de modo que o Brasil perde, a magistratura brasileira perde tanto ou mais do que os seus amigos, para quem a falta dele vai ser tão sentida. Eu acredito que a própria instituição vai encontrar a fórmula mais adequada, o regimento interno tem as suas normas próprias para substituição. Nesses casos já ocorreram antes, então haverá o tribunal de encontrar uma solução adequada. O ministro Teori Zavascki chegou a dizer que ele era para ela como um irmão. E agora a gente conversa aqui numa entrevista exclusiva nos Corredores do Poder com o ex-ministro Carlos Aires Brito, que está no telefone e conversa com a gente agora sobre esta situação. Ministro, boa noite, obrigada por nos atender. Boa noite. Não é uma hora boa para a gente falar para um grande público, mas vamos ver. Vida que segue, e a gente tem que pensar em administrar as coisas.
Ministro, a grande dúvida é justamente sobre esse próximo passo da Lava Jato. Pela experiência que o senhor teve aqui frente ao Supremo Tribunal Federal, o senhor acredita que alguma tese tome mais força sobre esperar a nomeação de um novo ministro, ou se realmente haveria essa possibilidade de haver já mais imediatamente uma redistribuição? Em verdade, eu não me sinto muito à vontade para falar sobre esse tema já da substituição do ministro. Eu me disponho bem mais a falar da perda, né, que significa para o país essa partida inesperada do ministro Teori Zavascki, né? Eu acho que o momento é mais de falar sobre esse infortúnio, né, que se abateu sobre todos nós. Uma pancada muito forte no coração do país, porque o povo brasileiro, que sabe estar vivendo uma decisiva hora de fazer destino. O povo brasileiro tinha, em Teori Zavascki, um poderoso aliado para chegar ao seu ponto de centralidade ética, centralidade democrática, né? Centralidade humanista. E esse aliado partiu, né? Partindo do coração da gente. Esse aqui é um fato. Mas... Agora, o senhor acredita? Sim. Eu disse, mas a gente há de acreditar que a vida nos compensará de alguma forma. Segundo o ditado, né? Vida que segue. Porque senão a vida estará bancando um jogo em que todos sairão derrotados. O Brasil e ela mesma. A gente, ministro, essa perda, lamenta e faz um apelo, né, para que todos se inspirem, continuem se inspirando em Teori Zavascki e todos entendam que ele deixou um legado que bem pode se incorporar ao DNA coletivo, né, para o bem de todos nós. Ministro, só uma coisa a complementar, sobre essa perda mesmo, que é muito significativa, que o senhor está ressaltando sobre toda a importância e esperança, né, da população que foi jogada em Teori Zavascki ali, que havia todo esse reflexo em Teori Zavascki. O senhor acredita que pode haver possa haver algum tipo de prejuízo à Lava Jato, ou a operação já está consolidada, inclusive em todo o entendimento popular, para que não sofra nenhum problema a partir de agora? Olha, Teori Zavascki metaforicamente, trazia a tiracolo para melhor servi-la essa adolescente de nome República. Ele era republicano por excelência. E ele plantou sementes que certamente ficaram. Dentre essas sementes, a compreensão, o entendimento de que a Lava Jato é um patrimônio objetivo da própria sociedade brasileira. No sentido de que não pode experimentar paralisia demorada e menos ainda retrocesso. Ela faz parte de um projeto de vida nacional de saneamento dos costumes, né, de perspectiva, de uma perspectiva republicana no visual do próprio direito penal brasileiro. Então, o Supremo, ministro, sim. Eu não esteja muito à vontade para falar sobre isso, mas colegiadamente o Supremo encontrará a melhor saída, né? A melhor saída para conciliar, né? Devido processo legal e julgamento justo, né, dos envolvidos na Operação Lava Jato. O Supremo encontrará a melhor saída para redistribuir o processo, seja aplicando aquela regra que tem por hipótese de incidência focadamente a morte do ministro que presidia o processo, que estava à frente, não é, do processo, seja fazendo uma redistribuição diferente a partir de uma motivação, de uma fundamentação perfeitamente consistente e justificada. Nessa segunda hipótese, embora a prerrogativa seja da ministra Carmen, certamente se ela fizer uso dessa alternativa, da redistribuição, né, do acervo processual do ministro Teori para o seu substituto,
A ministra Carmen fará colegiadamente, ouvindo todos os outros ministros, e acredito que os 9 ministros, porque ela ela está excluída da distribuição. E não distribuindo com apenas 4 ministros da segunda turma. É como penso. Da segunda turma. Ministro, muito obrigada por nos atender, por esses esclarecimentos. Uma boa noite para o senhor. Uma boa noite. Tchau. Olha, a gente continua nesse noticiário até para poder saber informações agora ao vivo lá de Porto Alegre, onde vai ocorrer o velório do corpo do ex-ministro, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que morreu ontem nesse acidente de avião. E quem tem informações para a gente é Daniel Isaia. Não sei se ele já me ouve. Daniel, consegue me ouvir bem? Acho que ainda tem um problema com o retorno de Daniel Isaia. Em alguns instantes ele entra com a gente, porque já tem horário, inclusive, desse velório, amanhã, que vai ser aberto ali a partir das 11 horas da manhã. Agora deixa eu voltar a confirmar se a gente já tem esse retorno de Daniel Isaia. Então, olha, ainda não, daqui a pouquinho ele volta com a gente, mas a gente tem informações também só a respeito da investigação. O FAB encontrou o gravador de voz, a FAB encontrou o gravador de voz lá do avião que caiu e resultou na morte de Teori Zavascki. Quem tem informações sobre essas investigações para a gente é Vanessa Casalino, de São Paulo. Rosiane, a FAB recuperou o gravador de voz do avião que levava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Segundo a FAB, o equipamento está em bom estado e pode ser fundamental para esclarecer o que provocou o acidente. Agora, a perícia do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos em Brasília, vai analisar se o gravador estava ligado e se registrou conversas. Os 2 últimos corpos foram resgatados mais cedo e chegaram ao IML de Angra dos Reis por volta do meio-dia. Outros 3 corpos haviam sido resgatados no início da madrugada e levados para o IML. Entre eles estava o do ministro Teori Zavascki. As 2 mulheres que estavam a bordo, segundo nota do grupo hoteleiro Emiliano, dono do avião, eram Mayra Panas Relatzik, de 23 anos, e a mãe dela, Maria Panas, de 55. Rosiane. Obrigada. E olha, o presidente da AJUF, ele solicitou, ontem mesmo divulgou nota, exigindo aí uma investigação profunda do caso, disse que é preciso haver essa investigação e que não pode haver nenhum tipo de prejuízo à Operação Lava Jato. Hoje o presidente me enviou uma mensagem pelo WhatsApp e me mandou um vídeo, inclusive, reforçando esta necessidade. Vamos acompanhar o que ele disse. Ele era encarregado do processo mais rumoroso até agora existente na história do Brasil, que é o processo da Lava Jato. Nós podemos afirmar, sem medo de errar, que o ministro Teori Zavascki foi responsável pelo sucesso da operação. Sem ele, o juiz federal Sérgio Moro não teria tido condições para enfrentar a corrupção como o faz todo dia. Por isso, nós estamos agora preocupados e pedimos à sociedade brasileira que esteja atenta a quem irá substituir o ministro Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Porque esse novo ministro terá o poder de continuar o valoroso trabalho até agora desenvolvido, mas também terá o poder de impedir o prosseguimento da operação. Portanto, você acompanhou aí a declaração do presidente da AJUF, Roberto Veloso. E no Congresso Nacional também houve uma pressão para acompanhamento destas investigações. Quem fala com a gente agora aqui no Supremo Tribunal Federal é Mariana Jungmann, a respeito dessa pressão no Congresso também para uma investigação profunda do caso. Mariana, boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, o senador Randolfo Rodrigues apresentou hoje 2 requerimentos para a comissão representativa do Congresso Nacional, para que um deles para que seja criada uma comissão externa de parlamentares para
auxiliar nessa investigação, acompanhar essa investigação sobre o acidente envolvendo o ministro Teori Zavascki. O senador reforçou nesse requerimento que o ex-ministro, o ministro falecido, era responsável pela investigação de um dos maiores casos de corrupção do país e que, por isso, é necessário essa comissão externa. O outro requerimento de Randolfo Rodrigues, Rosiane, é para que seja aprovado um voto de pesar pelo falecimento do ministro. Obrigada, Mariana Jungmann. E olha, houve ampla repercussão internacional desta morte do ministro Teori Zavascki, justamente por ele estar à frente desta investigação, deste maior escândalo de corrupção no país. E eu conversei hoje com a deputada ítalo-brasileira, a deputada brasileira no parlamento italiano, Renata Bueno. Ela ressaltou, inclusive, um artigo que foi divulgado num jornal local, lá na Itália, sobre essa morte de Teori Zavascki e falou um pouco com a gente. Ela me mandou um vídeo também por telefone sobre essa repercussão lá e esse entendimento sobre a necessidade de acompanhamento da investigação. Vamos acompanhar o que disse a deputada brasileira no parlamento italiano, Renata Bueno. Tivemos um artigo muito importante no jornal Fato Quotidiano, em que conta não só a história do nosso querido Teori Zavascki, mas também o que ele fez para contribuir nessa grande investigação do caso Lava Jato. Nós temos uma preocupação, sim, a Itália teve os mãos limpas nos anos 90, que se parece muito com a situação agora da Lava Jato no Brasil. Nós temos, sim, uma preocupação, não só em nome do parlamento, eu como a primeira brasileira no parlamento italiano, mas também como governo italiano em tudo aquilo que acontece com o Brasil. Temos essa preocupação, vamos acompanhar essa investigação que vai acontecer agora das causas do acidente e, sem dúvida nenhuma, seremos sempre um grande aliado. E agora sim a gente tem informações do repórter Daniel Isaia, diretamente de Porto Alegre. Boa noite, Daniel. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos os telespectadores. O corpo do ministro do STF, Teori Zavascki, deve chegar a Porto Alegre até o fim da noite de hoje. O velório está marcado para amanhã, a partir das 11 horas da manhã, no plenário do Tribunal Federal Regional da 4ª Região, que fica aqui na capital gaúcha, perto do centro da cidade. Vai haver um primeiro momento pela manhã, reservado apenas aos parentes de Teori. Depois, a cerimônia será aberta para autoridades, imprensa e também para o público geral. Para o velório, é esperada a presença do presidente da República, Michel Temer, mas ainda não há a confirmação oficial da presença de Temer. O enterro está marcado para após o velório, no final da tarde de amanhã, no cemitério Jardim da Paz, localizado na zona leste da capital gaúcha. Apesar de ter nascido em Faxinal dos Guedes, no oeste de Santa Catarina, Teori desenvolveu a carreira profissional aqui em Porto Alegre, onde hoje vive parte dos parentes do ministro do STF. As cerimônias fúnebres acontecem na capital gaúcha a pedido da família de Teori Zavascki. Volto com você, Rosiane. Obrigada, Daniel Isaia. E olha, no próximo bloco, você continua com a gente acompanhando outros assuntos que circularam nos corredores do poder. A gente vai falar, por exemplo, da crise carcerária, desdobramentos hoje. E a gente também tem informações de corredores internacionais sobre a posse de Donald Trump. Espera um pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Eu sou Rosiane Kennedy e a gente já abre esse bloco sabendo de notícias internacionais com a nossa correspondente nos Estados Unidos, Leandra Felipe, porque agora os Estados Unidos têm já um novo presidente. Donald Trump tomou posse hoje. E uma posse, né, Leandra, que foi marcada por protestos com black blocs na rua, inclusive. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos aí no Brasil. Bem, de fato, os protestos pela manhã foram tranquilos, não houve protestos em Nova York e Washington, mas agora à tarde, protestos do Black Bloc em Washington.
perto aí da região onde acontece agora o desfile militar. Nestes protestos, mais de 95 pessoas foram presas e houve confrontos entre a polícia e os manifestantes. De acordo com informações da rede CNN, também houveram policiais feridos. E conforme a gente pode ver nas imagens, houve depredações, os manifestantes jogaram pedras em bancos e em carros e os confrontos também, como a gente pode ver. Com relação à posse de Donald Trump, o clima dentro dos eventos foi de tranquilidade, civilidade e respeito. Bem, primeiro ele se encontrou com o presidente Barack Obama e a Michelle Obama na Casa Branca para um chá, e lá eles conversaram e depois também se despediram no Capitólio, quando Barack Obama deixou o Capitólio. Agora, Donald Trump, quem esteve presente também na posse foi Hillary Clinton. Como a esposa de Bill Clinton, ex-presidente, ela participou. E a imprensa aqui destacou que ela usava uma roupa branca. Ela, no Twitter, postou que é uma grande honra que ela tinha que estar ali, porque ela acredita no futuro do país. E depois teve também um almoço onde Donald Trump reconheceu que Hillary estava no local e chamou uma salva de palmas para ela, Rosane. Agora, como é que foi o tom do discurso do novo presidente, hein? Então, Donald Trump fez um discurso bem direto, bem objetivo e da mesma maneira que falou na campanha, falando diretamente ao eleitorado dele, que é a classe C, falou que vai recuperar os Estados Unidos, fez uma crítica a Washington e a velha política, disse que Washington floresceu e se enriqueceu às custas do povo. Adotou um tom muito nacionalista e disse que vai gerar empregos, que vai exterminar o Estado Islâmico e falou também que os Estados Unidos não vão mais gerar riqueza para outros países, que a riqueza gerada vai ficar nos Estados Unidos. Ele não deu detalhes de qual será a primeira medida que ele vai tomar, mas as especulações é que ele pode tanto tomar medidas drásticas com relação ao acordo do clima. Eu vi agora há pouco aqui que a página dos Estados Unidos sobre o acordo do clima foi retirada do ar, Rosiane. E a gente acompanha também, ele não falou sobre imigração nesse primeiro discurso. Obrigada, Leandra Felipe. Olha, é sobre esta posse de Trump no site da Agência Brasil, agenciabrasil.abc.com.br. Tem várias reportagens de repercussões de embaixadores, o efeito econômico de tudo isso, de toda essa nova gestão nos Estados Unidos, o que isso pode significar em relação à imigração brasileira. Então, a gente deixa a sugestão para que você entre lá no site da Agência Brasil e verifique toda esta repercussão da posse de Donald Trump. Agora, falando sobre outro assunto da semana, a crise carcerária foi um dos principais assuntos da semana. Tem desdobramentos hoje lá no Rio Grande do Norte. Quem tem informações ao vivo para a gente é Sumaia Vilela. Boa noite. Boa noite, Rosiane. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, esteve aqui e falou há pouco tempo com a imprensa sobre o emprego das Forças Armadas para reforçar o policiamento aqui na região metropolitana. Cerca de 1.800 militares vão atuar nas ruas, 650 deles já hoje. Eles permanecem no Rio Grande do Norte inicialmente até o dia 30 de janeiro. O ministro da Defesa disse que os militares vão atuar no policiamento, sem qualquer contato com os presidiários que há uma semana se enfrentam no presídio de Alcaçuz, com 26 mortos já. Segundo ele, as varreduras autorizadas pelo presidente Michel Temer só vão ser realizadas depois que a unidade estiver sob controle do Estado. As Forças Armadas vão poder atuar também na segurança dos ônibus aqui em Natal, que a circulação está suspensa pelo segundo dia seguido. Ficou decidido em reunião do governo com o setor que amanhã o serviço volta ao normal caso existam garantias mínimas de segurança. Mas a crise penitenciária ainda vai enfrentar novos desafios, viu? Os agentes penitenciários decretaram greve a ser iniciada na próxima terça-feira e o governador levará adiante a intenção de contratar de forma temporária 700 agentes. A categoria que é concursada defende a realização de concurso público. É com você, Rosiane. Obrigada. E a gente tem informações também de como foi o dia hoje, porque a gente lembra que houve aqueles atentados em Natal e por causa disso teve problema na circulação dos ônibus. Vamos conferir o que a nossa reportagem traz de informações do Rio Grande do Norte. Natal ficou sem transporte público na manhã desta sexta-feira. Na madrugada passada, por volta de 2 horas da manhã, uma empresa de ônibus foi invadida e teve veículos incendiados.
Os empresários orientaram os motoristas a permanecerem nas garagens. Diferente dos últimos dias, o clima foi mais ameno na penitenciária de Alcaçuz na manhã de hoje. Neste 7º dia de rebelião, um culto ecumênico foi realizado no pátio principal da cadeia, com a participação de apenas uma das facções. Para atuar nas ruas de Natal, o governo federal enviou 1.200 agentes das Forças Armadas para fazer a segurança da cidade. Portanto, você conferiu aí as informações do repórter Elderson Neves. Agora eu converso com as meninas, porque a gente sempre faz balanço da semana, sem sombra de dúvidas. A crise carcerária foi um dos principais temas. Carolina Pimentel, inclusive, lembra pra gente, boa noite, Carolina, que houve problema, não foi só no Rio Grande do Norte, foram várias as situações, né? Boa noite, né? A gente começou a semana com o agravamento da crise prisional no Rio Grande do Norte, mas durante toda a semana houve registro de rebeliões e fuga de presos em vários estados, né? Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina. Aí a gente retoma também, Rosiane, que como a Sumaia disse, as Forças Armadas vão ajudar agora no Rio Grande do Norte, no policiamento nas ruas, vão ajudar também a tentar controlar essa crise no estado, mas outros estados também pediram ajuda dos militares, né? Roraima e Amazonas também pediram ajuda do governo federal. Isso foi um assunto... Pode falar, Rosiane. Isso foi um assunto, inclusive, que a Maíra acompanhou, né, Maíra? E houve ali naquela reunião de governadores do Norte um entendimento amplo para pedir esse reforço, né? Isso foi um dos principais fatos da semana. Foi mesmo, Rosiane. Os governadores, em reunião com o Temer, todos assinaram, né, uma anuência, né, um aval para que as Forças Armadas atuassem nos presídios, mas depois desse aval seria necessário que os governadores pedissem essa ajuda aí. 3 já pediram: Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. Portanto, com essas informações, a gente encerra o Jornal Hoje. Boa noite a todos. Um bom fim de semana.